O presidente Trump costuma dizer que temos as forças armadas mais incríveis da história do mundo. Segundo ele, ninguém mais chega sequer perto. A impressão é que, militarmente, os Estados Unidos podem fazer o que quiserem. Ninguém pode dizer nada a respeito. Nem a Rússia, nem a China, nem a Coreia do Norte, nem o Irã, ninguém. Nem a Venezuela, nem Cuba. Podemos literalmente fazer o que quisermos. É isso que ele diz. Mas isso é verdade? Estamos vendo se desenrolar, diante dos nossos olhos agora mesmo, uma prova concreta e irrefutável de que isso não só não é verdade, como a crença contínua de que seja verdade está, na realidade, enfraquecendo nossa segurança nacional a ponto de podermos ser derrotados fisicamente em uma batalha futura. Se entrarmos numa guerra contra algo sequer próximo de um adversário do nosso nível, poderemos nos ver obliterados e destruídos num campo de batalha para o qual talvez não haja remédio. Agora, se você acha que isso é um exagero, deixe-me mostrar. Hoje quero analisar o que está acontecendo na nossa guerra contra o Irã e depois na nossa guerra, a guerra que estamos apoiando na Ucrânia contra a Rússia. E o que você vai ver é que há alguns pontos de interseção. Vai ver alguns temas em comum surgindo aqui. Mas vou mostrar, de forma bem clara, por que precisamos sair imediatamente dessas duas guerras, para não comprometer ainda mais a nossa própria segurança nacional. E a pior coisa que poderíamos fazer seria nos envolver de novo, ativamente, com o Irã, ou financiar ainda mais a Ucrânia para acelerar o que eles estão fazendo com a Rússia. Porque não podemos arcar com isso. E não temos os ativos nem os recursos para continuar levando essas guerras adiante. Deixe-me mostrar do que estou falando. Primeiro, vamos ver o que os comentaristas estão dizendo. Uma coisa é o presidente Trump dizer isso, mas é outra coisa. E, infelizmente, isso reforça uma compreensão errada e imprecisa dos fatos. Quando os comissários inglês explicam, por acaso, generais de 3 estrelas. O que eu diria é: ei, Estados Unidos, voltem e vejam o que Thomas Jefferson fez quando era o terceiro presidente. E é aí que você olha para os fuzileiros navais dos Estados Unidos, dos salões de Montezuma às praias de Trípoli. É como se tivéssemos lidado com os piratas berberes indo até lá com força para garantir que eles não continuassem capturando nossos navios e aprisionando nossos marinheiros. E essa é uma daquelas situações em que temos de usar meios militares para colocar os meios econômicos do mesmo lado. E acho que ele precisa continuar pensando nisso. Esse trecho em particular, e há muitos outros que eu poderia ter usado, mostra Jackie Keane falando em voltar a operações em grande escala, Victoria Coates, enfim, é só escolher. Quase todos estão sempre dizendo a mesma coisa. Lindsey Graham, claro, foi o pior de todos. Eles continuam falando do Irã como se fosse só um incômodo, um aborrecimento, e como se a gente simplesmente tivesse que entrar lá. Na verdade, até o exemplo que o general Kellogg deu ali é o dos piratas da barbárie. Então, mesmo na época de Thomas Jefferson, quando tínhamos uma marinha nova, até os piratas da barbárie eram algo com que podíamos lidar. Mas quer dizer, porque eles literalmente não eram atores estatais. Eram apenas piratas individuais no mar, interceptando o tráfego, e por isso queríamos ir atrás deles. Então aquilo era um incômodo. Sabe, uma marinha estadual que nós tínhamos. Tínhamos o número de navios, os recursos, tudo o que precisávamos fazer era ir atrás de adversários individuais no mar e resolver aquele problema. E foi isso que ele fez. Ele foi lá e resolveu aquele problema. Nesse caso, nada poderia estar mais longe da verdade do que considerar o Irã um mero incômodo, uma mosca a ser espantada. E esse é o problema aqui. Estamos tentando, e ele fez isso literalmente, equiparar algo que era um aborrecimento no passado a algo que no presente definitivamente não é. E a razão pela qual isso é tão importante é que, se você não tem uma compreensão precisa de duas coisas grandes e importantes. Primeiro, quais são as capacidades e as limitações do seu suposto adversário,
ou do adversário que você pretende enfrentar. E então, quais são as capacidades e limitações do nosso lado? As duas coisas são indiscutivelmente cruciais e não dá para deixar nenhuma delas de lado. Você precisa considerar as duas ao mesmo tempo se estiver pensando em usar força militar. É claro que também existe o aspecto moral nisso, e vamos falar sobre isso em outra ocasião. Mas, mesmo que você não tenha moral alguma e só queira ver o que pode ou não pode fazer, precisa entender o que o inimigo pode ou não pode fazer. E é aí que temos um fracasso grotesco. Deixe-me mostrar algumas coisas. Já falamos disso antes. A geografia é um dos fatores mais importantes aqui. O Irã é de 3 a 4 vezes maior do que o Iraque era. Todos sabemos quantos anos levamos só para escapar daquela situação. E dá para ver isso na geografia entre os dois. O Iraque era relativamente plano. A maior parte do país era, pelo menos até chegar à região do Kurdistão. Mas toda a área por onde entramos, vindos da Arábia Saudita e do Kuwait, nos ataques de 2003 e de 1991, tinha um terreno e um território literalmente ideais para atacar por terra e, claro, pelo ar. Nós controlávamos o espaço aéreo. Então tínhamos domínio em todos os campos. Quero dizer, domínio absoluto. Veja, nada disso existe hoje. O Iraque basicamente não tinha uma força terrestre eficaz, mas também não tinha uma geografia que favorecesse a defesa. Não tinha drones, não tinha nenhuma força de mísseis eficaz. Tinha apenas uma artilharia simbólica, que eu observei pessoalmente. Na verdade, em 1991, em certo momento fiquei sob fogo de artilharia. E era tão fraco que eu nem soube disso até depois. Era esse o nível de ineficácia. Nada disso se aplica agora ao Irã. E vamos começar pelo mais óbvio, que é a geografia. Não só é muito maior, é maior do que a Europa Ocidental. Então dá para ver que não é possível atravessar aquelas montanhas. São várias cadeias montanhosas, do norte ao sul, até o Estreito de Hormuz, Iscamante e Cernit-Tira. Firant, há montanhas em 3 lados diferentes de Tira. Torna o lugar quase impenetrável para qualquer tipo de força terrestre. Então, quando você analisa, antes de tudo, essas considerações, poderíamos fazer algo como no Iraque, em 2003 ou em 1991? Poderíamos entrar com uma força terrestre? Bem, quando se calcula a dificuldade, na verdade só há algumas rotas possíveis para usar forças terrestres. Uma vindo do sul, de onde estão as setas vermelhas, e a outra em azul, lá em cima. A rota azul é muito mais difícil porque você teria de passar por várias direções, mudar de rumo e depois atravessar vários desfiladeiros de montanha, e assim por diante. Mas, mesmo na rota mais direta que existe, levar um exército por ali é quase suicídio. Você poderia ter um exército de 1 milhão de homens. Nós tivemos, quero dizer, cerca de 200 mil, 300 mil na guerra de 2003. Tivemos algo em torno de 500 mil quando somamos os aliados, em 1991. Você teria que dobrar o contingente de 1991 e, mesmo assim, perderia, porque para atravessar todas aquelas montanhas, você seria simplesmente destroçado. Acho que já mostrei isso a você. Eu fiz aquela demonstração no Google Earth, em que você literalmente desce voando pelos vales individuais. E dá para ver que as cadeias montanhosas íngremes, descem até um vale muito estreito. E normalmente há talvez 2 rotas para passar por ali. E aí você fica como peixe em barril. Tudo que o inimigo precisa fazer é se entrincheirar nas encostas das montanhas e simplesmente bombardear vocês quando passarem por ali. Seja com fogo direto, com artilharia e certamente com drones e mísseis. Quer dizer, vocês nunca conseguiriam passar. Nunca. Então, aparentemente, esse foi um nível de análise que fizemos. Vimos que não há uma rota viável. Além disso, nem temos tantas tropas assim. Então eles disseram, certo, então vamos esquecer isso e entrar pelo ar. Não podemos atravessar as montanhas. Não podemos contorná-las. E, aliás, aquela linha verde é por caso de você querer tentar uma inserção aérea e simplesmente passar por cima.
Mas nem isso teria funcionado, porque não dava para atravessar todas aquelas montanhas. Assim como você seria abatido se tentasse cruzar os rios e os vales a partir das encostas das montanhas, também seria abatido ao passar por todas aquelas montanhas. Afinal, havia um limite de altitude por causa de algumas restrições dos helicópteros e assim por diante. E se você fosse de avião, vimos o que aconteceu. Vimos claramente o que aconteceu com o C-130 e alguns outros helicópteros. Kulam foram incendiados numa tentativa de resgatar apenas um piloto. Pelo menos essa era a versão oficial. Mas você viu isso claramente. Então veja, nem isso teria funcionado. Nada disso funcionaria. Certo, então vamos entrar só com poder de mísseis. Vamos entrar com poder aéreo, poder de mísseis, porque calculamos, e acho que isso acabou se mostrando relativamente preciso, que poderíamos suprimir as defesas aéreas inimigas. Poderíamos destruir muitos dos sistemas de defesa aérea deles e então entrar com mísseis de cruzeiro de longo alcance. Então, primeiro, muitos mísseis lançados à distância. São os JAS e os mísseis de cruzeiro Tomahawk. E depois temos algumas outras coisas. Temos alguns mísseis lançados de terra, ataque MS, munições de ataque de precisão. Então, há várias outras coisas que poderíamos fazer no lado ofensivo. Eis o problema. Essas mesmas montanhas que eu mostrei aqui, há uma forma de escavar por baixo delas, e nós já mostramos isso muitas vezes. Esta é a instalação. Pelo menos 30 instalações desse tipo espalhadas por todo o país, e você não consegue alcançá-las. Pelo que parece, tentamos dezenas de vezes nesta montanha aqui e nunca tivemos sucesso. E isso era conhecido com bastante antecedência, porque o Irã tinha visto o que fizemos no Iraque, em 1991 e em 2003. E eles disseram, sabe, é só questão de tempo até sermos aquele alvo. Eles tinham visto aquele mesmo vídeo que o General Wes Clark fez pouco depois do 11 de setembro, em que ele disse, ei, há uns 7 países que nós vamos atacar, e um deles era o Irã. Supostamente, isso seria depois do Iraque, depois da versão de 2003. Mas então a insurgência acabou com isso. E isso bagunçou todo aquele plano, junto com o atoleiro que aconteceu no Afeganistão. Mas atrasou. Não impediu. Se aquilo de fato era um plano, e se isto faz parte desse plano, os historiadores poderão desvendar nos próximos anos. Mas de qualquer forma, foi isso que aconteceu. Então todos os 7 países acabaram sendo atacados, e o Irã era um deles. Eles sabiam que isso estava por vir. Então disseram, certo, vamos começar a agir agora, para nos preparar para esse dia inevitável, como eles o viam no futuro. Então foram fundo. Começaram a cavar túneis sob todas essas montanhas de granito, onde há múltiplas camadas e fraturas, sabe, formadas ao longo de eras geológicas, de material granítico de montanha, que simplesmente não pode ser penetrado por nenhuma munição conhecida. E não estou falando de munições convencionais. Estou falando de qualquer tipo de munição. Nem armas nucleares conseguem eliminar essas coisas. Tudo isso já era sabido de antemão. Isso era sabido havia muitos anos. Nós sabíamos o que eles tinham. Nossa inteligência previu isso com precisão. E ainda assim, por algum motivo, dissemos, eu sei o que a geografia diz, eu sei quais são as leis da física, eu sei qual é a capacidade destrutiva desses sistemas de armas que temos, mas vou tentar mesmo assim. Então vou lançar um ataque ali e vamos tentar provar que a geografia é real. E infelizmente, foi exatamente isso que fizemos. E agora temos o problema que descobrimos. Então vamos nos concentrar aqui. Então até agora tivemos 2 fases ofensivas. Tivemos um período de cerca de 40 dias no começo. E quando isso comprovou o que qualquer pessoa com inteligência racional teria calculado de antemão que aconteceria, ou seja, que não se atravessam montanhas de granito com munições convencionais, você só danifica a superfície. Você danificou algumas portas de saída por um tempo, até que os engenheiros deles conseguissem consertá-las. E eles consertaram, até onde sei, em todos os casos ao longo do tempo.
Então tivemos os 40 dias e depois voltamos com mais 13 dias de bombardeio. Agora você chega a cerca de 53 dias, 53, 54, dependendo de como quiser contar. Então, em pouco mais de 50 dias, já consumimos uma parte significativa das nossas munições. E vamos dar uma olhada em quais são esses sistemas críticos. Mas antes de tudo, o que vocês estão vendo aqui é a taxa anual de produção em ritmo acelerado, segundo estimativas do CSIS, do míssil de cruzeiro JASSM, do PRSM, que é o míssil terrestre ATACMS, e um pouco mais adiante dos Tomahawks. Esses são seus principais sistemas de armas ofensivas. Há alguns outros, algumas JDAMs e algumas bombas de pequeno diâmetro e assim por diante. Vamos falar deles separadamente, mas essas são as suas principais armas de longo alcance, lançadas à distância, que tentamos usar. Essa é a sua taxa anual de produção em ritmo acelerado. Deixem-me separar especialmente as munições ofensivas. Vejamos, não, na verdade eu fiz o contrário. Eu separei os interceptadores. Então vocês veem nesse mesmo gráfico que há interceptadores PAC-3, e essa é a taxa de cerca de 650 que conseguimos ampliar para produzir em um período de 12 meses atualmente. Depois, um pouco mais adiante, vocês veem os SM-3 e os SM-6. Eles também são interceptadores de defesa aérea. E é claro, na parte de baixo está o THAAD, defesa de área em grande altitude de teatro. Esses são os que tentam subir até a atmosfera para atingir os mísseis balísticos enquanto eles ainda estão no espaço. Então estamos falando dos PAC-3 e dos THAADs. Vocês veem que essas são as taxas anuais de produção. Agora, vou mostrar quais são essas taxas anuais de produção em comparação com o que usamos em pouco mais de 53 dias de uso. Então veja, em 53 dias, usamos quase 3 vezes a quantidade que conseguimos produzir em um ano. Isso foi mais que o dobro. E podemos olhar e ver o que obtivemos com isso. E falando agora apenas do lado defensivo, foi isso que conseguimos. Todos esses alvos, todas essas instalações que temos na região, mesmo consumindo tantos desses mísseis, não nos protegeram. Não nos protegeram naquela época. Não nos protegeriam se voltássemos a entrar. E você vê que, do lado iraniano, os mísseis balísticos iranianos, infelizmente, eu não tenho dados sobre eles. Só podemos falar da capacidade ofensiva deles. Mas você vê que a capacidade ofensiva deles supera a nossa capacidade defensiva. Então, não só as montanhas deles derrotam nossos mísseis ofensivos, como os mísseis ofensivos deles derrotam nossas capacidades defensivas. E isso não vai mudar em momento algum. Então, o lado iraniano seguiu um caminho diferente. Nossa capacidade ofensiva e todos esses mísseis que eu mostrei aqui, tanto os ofensivos quanto os defensivos, são incrivelmente caros. E há um gráfico separado que o Gary às vezes mostra, também do CSIS, sobre o tempo de produção de cada um deles. Leva vários anos para produzir um único míssil. Acho que o mais rápido leva 2 anos e outro leva algo como 50 e tantos meses. Acho que o THAAD é o que demora tudo isso. Aí está. Obrigado, Gary. Então são os SM-3. Leva 64 meses, e o THAAD leva 53 meses, e assim por diante. Pense nisso, 53 meses para fabricar um THAAD a 15 milhões e meio de dólares cada. 28 milhões de dólares por um SM-3, o que é simplesmente um número impressionante. Impressionante. Por que algum dia achamos que isso era uma boa ideia? Eu não sei. Mas veja bem, até os menos caros são realmente caros e levam muito tempo. O lado iraniano, por outro lado, de forma semelhante ao que os russos estão fazendo, adotou uma estratégia completamente diferente, porque eles não têm empresas privadas, eles têm empresas estatais. Não precisam gastar tanto dinheiro, também não precisam passar por toda essa burocracia, nem lidar com empresas que querem ganhar dinheiro, e esse é o principal objetivo delas, não fornecer capacidade defensiva ou ofensiva para o país.
E por isso, eles priorizam o sucesso e a eficácia acima do lucro econômico, que é o que os nossos fazem. E isso resultou na criação de mísseis muito mais baratos, muito mais rápidos de produzir e, como vemos, eficazes. Então, como o Irã escolheu um caminho tecnológico que permite intensificar e depois sustentar operações de combate por um período prolongado, e como pela geografia que existe, não dá para entrar nisso de forma defensiva, isso os torna quase invulneráveis a qualquer coisa que possamos fazer contra o que realmente importa. Obviamente, podemos atingir qualquer coisa na superfície, ou quase qualquer coisa, e causar grandes danos, mas isso não afeta a capacidade deles de fazer guerra. But that doesn't affect their war-making capacity. And when you're talking about a country as big as most of... E quando você está falando de um país tão grande quanto a maior parte da Europa Ocidental, não dá para atingir o país inteiro. Você poderia, em tese, dizer, vamos simplesmente transformar Teherã em escombros. Isso exigiria uma quantidade enorme de munições, e ainda assim, custaria muito caro. Mas você poderia chegar relativamente perto. Certamente poderia devastá-la. Não há dúvida. Mas essa é apenas uma cidade. Mesmo nesse caso, se você concentrasse tudo o que tem, poderia humilhá-los, poderia deixá-los furiosos e poderia matar muita gente. Mas isso não vai fazer nada para tirar do país a capacidade de fazer guerra, ou a capacidade de nós. Então você poderia esvaziar nossos estoques ofensivos e ainda assim não causar impacto nisso. Esse é o caso. E agora, quando você olha quanto já gastamos, e sabe, eu poderia mostrar um gráfico parecido de alguns desses outros itens, dá para ver que, entre as coisas que mais importam, as mais avançadas, o presidente Trump falou sobre isso recentemente. Sim, algumas das nossas armas de elite, ele disse, estão acabando. Mas temos uma enorme quantidade das outras coisas. E é verdade, são coisas como as Shotguns, as SDBs e assim por diante. Temos muita munição desse tipo. Mas ela também é menos capaz do que os armamentos de longo alcance, porque é mais cara de usar, e não apenas em dólares. Estou falando que algumas dessas coisas, na verdade, algumas são menos caras. As JDAMs, em comparação com uma JASSM, por exemplo. Mas elas só podem ser disparadas, principalmente de aviões, de muitos dos nossos caças. Então você certamente consumiria a vida útil de todas essas estruturas de aeronaves que precisam lançá-las. É preciso chegar mais perto, o que significa que até uma capacidade de defesa aérea degradada do lado iraniano agora vai começar a causar desgaste nos nossos aviões. E o próprio processo esgotaria nossas tripulações aéreas. Simplesmente as deixaria exaustas. E ainda assim não funcionaria. Você continua tendo esse problema. Nada disso importa. Não importa quantas bombas nós temos. Estou dizendo, nem importaria se o presidente Trump enlouquecesse e usasse armas nucleares. Ainda assim, não seria possível eliminá-los. Você causaria muito mal, causaria muita destruição, mas não no subsolo. E aí, é claro, depois que você fizer isso, não haverá mais limites, nem freios. O Irã simplesmente começará a destruir tudo o que puder com seus mísseis balísticos, que nós não conseguimos deter nem nos defender deles. E isso literalmente queimaria o Oriente Médio até o chão. E provavelmente levaria Israel a começar a usar suas armas nucleares. Mas mesmo isso provavelmente não seria suficiente, ainda que eles esvaziassem todo o seu arsenal. Porque tudo o que fariam seria transformar a região inteira num deserto nuclear, o próprio bairro deles. Então, no fim, onde eles vão viver? Entende o que eu quero dizer? Não há nenhum caminho para a vitória aqui. Essa teoria fantasiosa de que basta eliminar o principal líder ou tornar a economia difícil o suficiente para o povo iraniano. Quero dizer, assim como é estupidez não perceber que nossos mísseis não conseguem atravessar uma montanha, é igualmente estúpido não entender a cultura do país de que estamos falando. Você não consegue derrotá-los. Eles vão suportar qualquer coisa. Literalmente, assim como o povo britânico jamais desistiria durante a Blitz, assim como o povo francês nunca desistiu, mesmo depois que seu país foi tomado. Eles continuaram lutando durante a Segunda Guerra Mundial. E não importa o que,
Mesmo que tivessem de lutar longe do seu país, eles nunca pararam. Nunca desistiram. Você podia até tomar Paris e tudo mais. Isso nunca importava. Eles não são diferentes. Se você colocar em risco toda a cultura deles, a história deles, a nação deles, tudo, a própria existência deles, eles nunca vão desistir, assim como nós não desistiríamos. Olhe para Pearl Harbor. Olhe para o 11 de setembro. Isso são só duas pequenas picadas em comparação. E veja só, isso incendiou todos nós. Não fez a gente ceder a nada. Basta pensar em nós mesmos. Foi assim que reagimos, e é assim que reagiríamos de novo no futuro. É assim que eles são agora. Tudo isso junto mostra que essa guerra jamais poderá ser vencida. Não temos a tecnologia para isso. Não temos a capacidade industrial para sustentar isso. E mesmo que tivéssemos, ainda assim não funcionaria. A cultura deles, todas essas coisas juntas, tornam a guerra impossível de vencer. E continuar ignorando isso. Deixe-me mostrar só mais uma pessoa que está fazendo isso. Porque, mesmo deixando tudo isso de lado, ainda agora, depois de todos esses 53 dias, acredite, eu não sou o único que fez essa análise. Isso está aí para qualquer um que esteja disposto a enxergar. E mesmo depois de tudo isso, ainda temos pessoas como Mike Pompeo defendendo isto. Um dos objetivos que eu sei que o presidente Trump está buscando é fazer os preços da energia voltarem ao normal e realmente reabrir o estreito. Embora eu concorde com o presidente que temos controle sobre quem entra e quem sai, hoje não há livre trânsito comercial por lá. Dá para ver isso pela falta de disposição das seguradoras em assegurar navios que passam pelo estreito. Para voltarmos ao ponto que queremos, acho que será preciso mais do que apenas pressão econômica. Acho que também serão necessários esforços militares contínuos. E acho que o presidente vai chegar à mesma conclusão. Eu não sei. Alguém tem acesso ao Mike Pompeo? Por favor, mandem este vídeo para ele. Talvez de algum jeito ele esteja vivendo debaixo de uma pedra e não tenha percebido que todas essas coisas de que estamos falando, montanhas, cultura, capacidade industrial, a capacidade industrial do inimigo, seguiram um caminho diferente, que priorizou eficiência e metas que pudessem ser produzidas em volume, de forma sustentada ao longo do tempo. Eu não sei. Talvez devêssemos tentar isso, porque talvez ele não esteja entendendo. O problema é que algumas pessoas percebem uma parte disso e chegam a uma resposta incompleta. E aí você tem, por exemplo, Victoria Coates, que há alguns dias foi à Fox News falar sobre o que o Pentágono quer fazer. Uma coisa é eu culpar uma comentarista de TV. Isso é uma coisa. Mas, caramba, quando é o Pentágono dos Estados Unidos e o Departamento de Guerra dizendo: sabe de uma coisa, nós analisamos todos esses números. Temos até dados sigilosos que vocês não têm. E vamos, fazer algo ainda mais estúpido. Vamos insistir nas mesmas coisas que não funcionaram antes. Então vamos usar mais dos mesmos mísseis. Novos pedidos orçamentários das Forças Armadas prevêem quase 14 mil novos mísseis e mais de 850 interceptadores THAAD só em 2027. É um aumento significativo, enquanto os Estados Unidos buscam recompor estoques esgotados e reforçar a prontidão militar. Temos que destinar esse dinheiro para as coisas certas, para o que vamos precisar a fim de combater as guerras em que estamos envolvidos agora. Então, sim, acho que o presidente, com razão, solicitou 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para o orçamento de defesa deste ano. Já temos a Lei de Autorização da Defesa Nacional em mãos. Agora vamos começar a aprovar a destinação desses recursos para que possamos iniciar esse reforço. Certo, antes de mais nada, aquilo eram projéteis de tanque. Eram o que se chama de sabote. Não sei por que estavam mostrando aquilo quando se fala de mísseis, mas enfim. Digo, eu fui oficial de blindados. Mas escute, ela quer mais interceptadores THAAD, mais interceptadores PAC-3, os mesmos que permitiram isso.
Então essa é a sua resposta. Ei, eu sei que os interceptadores não funcionaram. Vamos simplesmente fabricar mais deles. E uma das coisas que ela não colocou ali, e que eu depois fui verificar para entender melhor, foi o seguinte. De fato, a apresentadora disse que no ano fiscal de 2027 seriam 13 mil PAC-3. Eu disse, isso é impossível. Não dá para fabricá-los. Vocês viram aquele primeiro gráfico que eu mostrei, que indicava que dos PAC-3, aquela terceira barra ali, a capacidade máxima de produção agora é de cerca de 650. Se você estiver levando tudo ao limite nesse momento, é mais ou menos onde se chega. Então, como você vai chegar a 13 mil em um único ano? Bem, não vai. Eles esperam chegar a esses 13 mil daqui a 7 anos. E isso envolve ampliar a produção ao longo de vários anos, até atingir, eu acho, talvez 2 mil por ano, possivelmente até mais, no fim desse período de 7 anos. Bem, o que isso vai fazer por nós nesta guerra? What is that going to do for us in this war? The one we're in, friends. A situação em que estamos, amigos, não vai fazer nada por vocês. E pior ainda, vocês vão dizer que todas as coisas que não funcionaram aqui para nossa defesa, nós simplesmente vamos fazer de novo. Agora, para a Raytheon e todos esses outros contratantes de defesa que têm alguma coisa a ver com isso, e são muitos, isso está ótimo. Ei, vocês começam a desembolsar essa grana, aumentar nosso lucro. Certo, para mim tá ótimo. Esse é o pedido que vocês fazem. É isso que nós vamos produzir, porque eles são uma empresa privada. São uma companhia independente criada para ganhar dinheiro. Esse é o objetivo deles. O objetivo deles é dinheiro, não é defesa. Isso não está protegendo o nosso país. Só está gerando lucro. É simples assim. E tem todas essas pessoas. Muitas das pessoas que vão lá e dizem todas essas coisas acabam por vários caminhos diferentes ganhando dinheiro com base na indústria de defesa. Então, o que você acha que elas vão dizer? Você acha que elas vão dizer algo como: a gente não ganha dinheiro de nada, exceto de pessoas como você que assistem. É isso. É a única forma de a gente ganhar dinheiro. Então, tudo que me importa é dizer o que é preciso. Então eu vou dizer, não façam isso. Não coloquem sabe-se lá quantas dezenas de bilhões de dólares ao longo de 7 anos, $1,5 trilhão de dólares em um único ano. Essa parte está só no ano fiscal de 2027. Só Deus sabe quanto eles acham que vão conseguir depois. As economias devastadas, que certamente virão por causa dessas guerras insensatas que temos apoiado, quase certamente vão comprometer isso. Então, provavelmente isso nunca vai acontecer. Mas, pelo amor de Deus, não continuem seguindo um caminho que não funciona. Vamos encontrar um novo caminho. Vamos ver o que os iranianos fizeram, que deu certo, que pode sustentar mísseis ofensivos e defensivos ao longo do tempo. Assim, se entrarmos numa guerra que não escolhemos, não vamos simplesmente desmoronar depois de 40, 53 dias. Quero dizer, vamos lá. Não é preciso muito bom senso nem habilidade com matemática para perceber que não dá para seguir por esse caminho e ainda vencer, ou sequer manter seu status como país prioritário. E vocês definitivamente não são essa mais incrível potência militar da história do mundo. Isso é ficção. Então podem esquecer isso. Falando da Rússia, se esse fosse o único problema que tivéssemos, seria um grande alerta vermelho, um incêndio de nível 3 e por aí vai. Seria uma grande preocupação. Mas não é o único problema. E assim como nesta guerra aqui, a geografia também é uma questão lá. Uma das coisas que vemos com frequência, às vezes até mostramos esse mapa aqui, é isso que as pessoas observam muito e pensam, certo, ali está toda aquela área em vermelho, onde os russos estão, em território que antes era ucraniano, no leste. Eles não avançaram muito nisso no último ano, então é mais ou menos isso que olhamos aqui. E então ouvimos todas essas histórias de que o lado ucraniano está começando a virar o jogo. Na verdade, deixe-me mostrar um trecho aqui. Esse é o general Ben Hodges dizendo: "Ei, olha só este mapa. É impressionante, porque a maré virou." I think it's indisputable that the
Acho indiscutível que o impulso mudou em favor da Ucrânia. Os ucranianos desenvolveram a capacidade de atacar em grande profundidade a infraestrutura russa de petróleo e gás. Estou falando de mais de 1.000 quilômetros, com precisão, contornando as defesas aéreas russas. E eles também descobriram como atacar a infraestrutura crítica em torno da Crimeia, para ajudar a manter o isolamento da península e torná-la completamente insustentável. Isso será um golpe enorme para Putin. Pessoas saindo em massa da Crimeia, tentando ir embora, os militares também deixando o local. E então, em algum momento, os ucranianos poderão ocupá-la. Não com um desembarque anfíbio, mas simplesmente tomando-a, porque as forças russas já terão saído. Certo, tudo bem. Mesmo sem eu te dizer mais nada, lembre-se, é o mesmo sujeito que em janeiro de 2023 e em julho de 2023 disse que a Ucrânia retomaria a Crimeia. Eles estariam lá em agosto, segundo ele. Sim, eles cortariam a ponte terrestre até o Mar de Azov e então simplesmente estariam na Crimeia em agosto de 2023. Isso já era absurdo à primeira vista na época. E agora ele vem de novo com a mesma coisa. E a lógica dele agora é um pouco pior, porque pelo menos naquela época havia de fato uma ofensiva planejada e que em julho já estava em andamento. O lado ucraniano tinha vários veículos blindados, bombas, mísseis, drones e tudo mais que nós tínhamos fornecido a eles. Treinamento, inteligência, esse tipo de coisa. Então naquela época, pelo menos havia a cobertura de uma ofensiva real. Mas agora ele simplesmente está dizendo, não, nós se forçava. Eu não sei. Vamos atacar um monte de postos de gasolina e pontes, ou seja, lá o que for. E aí o povo da Crimeia simplesmente vai sair de lá magicamente. Vão dizer, sabe de uma coisa? As forças armadas russas vão simplesmente voltar para casa. Mesmo que a Crimeia tenha sido a primeira coisa que a Rússia anexou, em 2014, por causa do golpe que nós apoiamos, em que derrubamos e apoiamos a derrubada do governo legalmente eleito de lá, porque ele estava se inclinando economicamente para o lado russo. Como você... Bem, talvez não saiba, ele aparentemente não sabe, ou esqueceu, o motivo de ter sido tão fácil para a Rússia fazer isso, e de ela nem precisar tomar a Crimeia à força, é que a Crimeia é composta por mais de 90% de russos étnicos. E lá fica a sede da Frota do Mar Negro, em Sevastopol, que a Rússia mantém na ponta da Crimeia. Então foram essas as coisas que Putin disse na época de Sebastopol. Quando nossa base em Sebastopol está lá, simplesmente não vamos fazer isso. E ele também não iria abandonar os mais de 90% de russos. Também é importante observar que o exército russo, propriamente dito, não entrou na Crimeia. Mas o que aconteceu foi que o exército ucraniano, formado principalmente por russos étnicos, simplesmente tirou os distintivos da Ucrânia e disse, agora somos russos. E foi isso que eles acabaram fazendo. É por isso que não houve derramamento de sangue, porque basicamente eles se tornaram o outro país naquele momento, já que havia uma proporção tão grande de russos étnicos. Então não existe nenhum cenário na face do planeta em que a população da Crimeia simplesmente vá embora e o exército ucraniano volte a entrar. Isso nem é possível. Mais uma vez, é preciso entender a geografia e a cultura. E só alguém que é simplesmente um tolo não vai entender que isso nem sequer é uma possibilidade concebível. E ainda assim, bem, aí está. Você viu o próprio vídeo. Mas, como eu ressaltei, este é o mapa que todo mundo olha aqui. E é um mapa. Certamente é importante. É por isso que mostramos tanto esse mapa. Mas quando você fala sobre quem pode vencer a guerra, assim como eu olhei o outro mapa do Irã e mostrei a vocês, em comparação com o Iraque, por que aquilo não funcionaria geograficamente? Vamos olhar o mapa que realmente é o mais importante, para que vocês tenham a dimensão da questão. A Ucrânia, com a ajuda dos Estados Unidos e da OTAN, pode derrotar a Rússia? Este é o mapa que vocês precisam olhar.
Então, tudo aquilo do lado esquerdo era a Ucrânia. E aqui está a Rússia. E veja, ela está literalmente espalhada pelos 4 cantos. Abrange 12 fusos horários diferentes. Acho que geograficamente, em termos de quilômetros quadrados, é a maior extensão territorial de qualquer país do planeta. Isso também significa que eles podem espalhar muita coisa. Então se fala muito disso, e acho que ainda durante a noite, outra instalação russa, uma infraestrutura de petróleo, foi atingida. Ficava a cerca de 1.500 quilômetros de distância. Mas isso não é nem uma fração da Rússia. Eles podem colocar coisas em vários lugares, como fizeram na Segunda Guerra Mundial. Colocaram muitas de suas instalações fora do alcance de tudo o que os nazistas tinham na época. E podem fazer o mesmo agora. Podem deslocar as coisas tão para o leste que, seja algo americano, britânico, alemão, ou algo que a Ucrânia venha construir, não dá para ir longe o bastante para alcançá-las. E assim a Rússia pode se proteger com isso. E eles têm recursos espalhados. E a ideia de dizer, bem, vamos simplesmente colocar mísseis suficientes contra a Rússia para levá-la à submissão. É preciso perguntar, isso funcionou ao contrário? A Rússia conseguiu levar a Ucrânia à submissão, atacando sua infraestrutura crítica, sua infraestrutura petrolífera, energética, sua capacidade de transporte. Isso levou a Ucrânia, que é muito menor, à submissão? E a resposta, obviamente, é não, não levou. Mas também há a questão demográfica. Vamos olhar isso, esta é a população. Já mencionei muitas vezes que a Rússia tem muitos milhões a mais de homens. Bem, eu pesquisei para descobrir o número real. E acontece que a base de mobilização, ou seja, as pessoas de 18 a 60 anos, é de onde se pode recrutar. E esta é a população atual da Ucrânia, algo entre 29 e 32 milhões, porque muitos saíram do país e ninguém sabe o número exato, mas está em algum ponto dessa faixa. A Rússia tem uma base de mobilização de 31 a 33 milhões. A Ucrânia, no total, 5 milhões. Então, o que isso mostra é que na faixa ideal de mobilização, a Rússia tem 7,2 milhões para cada 2. E é isso que restou. E você vê o que aconteceu, com eles tentando recrutar os que ainda restam agora na Ucrânia. Nós mostramos esses vídeos o tempo todo. Enquanto isso, do lado russo, as pessoas ainda estão se alistando. Eles nem sequer recorreram a uma mobilização forçada desde aquela primeira, em 2022. Então isso mostra que, por pior que as coisas fiquem, o lado russo sempre terá uma carta na manga. Não importa quantas baixas haja, mesmo que a proporção de baixas fosse realmente de 1 para 1, o que não tem como ser, racionalmente, porque o poder de fogo da Rússia é de 5 para 1 ou 10 para 1, dependendo da categoria que você quiser considerar. Bombas planadoras, mísseis de longo alcance, mísseis de curto alcance, drones, artilharia e depois as armas de tiro direto, a maioria das quais é muito superior. Fora os drones, onde há algo próximo de paridade, todas as outras categorias favorecem a Rússia. Todas as categorias. Vou mostrar algumas delas daqui a pouco. Portanto, é irracional e ilógico sugerir que, de alguma forma, exista um desequilíbrio de baixas do lado que tem uma vantagem de poder de fogo ofensivo profundamente maior. Isso simplesmente não é verdade. Mas só por hipótese, vamos dizer que fosse 1 para 1, que fosse igual. Se você continuar nessa guerra de atrito, vai descobrir que o lado russo pode literalmente sangrar o lado ucraniano até a morte, mesmo que fosse 1 para 1. Quero dizer, olhem esses números, amigos. 25 milhões a mais na base de mobilização. Isso significa que, se a Rússia precisasse, se eles enfrentassem problemas suficientes, poderiam recorrer a uma mobilização forçada e levar milhões a mais para a luta. E se fosse, quero dizer, basta olhar para a principal faixa de mobilização. Com o tempo, a Rússia poderia literalmente neutralizar todos aqueles 2 milhões e 200 mil do lado ucraniano. E se fosse equivalente, isso agora os deixaria com cerca de 5 milhões. E sabe de uma coisa? 5 milhões é maior que zero. Vocês querem seguir por esse caminho?
querem seguir pelo caminho de literalmente sangrar a Ucrânia até a morte para provar que a matemática é real? Agora, não é só geografia, não é só demografia, são também os projéteis de artilharia. É também o poder aéreo. Isto aqui é o melhor que eu consegui obter. Conseguimos isso a partir de várias fontes diferentes. E o que vocês estão vendo aqui são projéteis de artilharia e morteiro, que basicamente são fogo indireto, do lado russo em vermelho e do lado ucraniano em azul. E isso inclui o que é produzido internamente, assim como o que eles recebem dos aliados. No caso da Rússia, principalmente do Irã e da Coreia do Norte. Eles fornecem parte disso. E claro, o lado ucraniano recebe da OTAN. Agora, curiosamente, dá para ver que os projéteis de artilharia e morteiro ucranianos são principalmente ainda hoje mais produzidos internamente do que fornecidos pelos aliados. E isso é um pouco surpreendente. Então, em primeiro lugar, é bastante impressionante que o lado ucraniano, sob todo esse poder de fogo, com toda a sua indústria continuando a ser atingida, consiga produzir tanto quanto produz. E é constrangedor para o Ocidente, aquele azul claro, porque isso vem dos aliados deles, vem de nós. Isso vem da própria Europa. É isso que eles estão produzindo aqui, uma quantidade tão irrisória. Mas veja, o problema é que até a Rússia, sozinha internamente, sem aliados, está produzindo mais projéteis de artilharia do que todos os demais. Só em morteiros eles recebem mais dos aliados. É só isso. Mas isso não faz diferença, porque essas são as armas de menor alcance que existem. E a questão principal são os projéteis de artilharia. Mesmo já estando no 5º ano de guerra, você vê que estamos em cerca de metade do que os russos produzem, se esses números estiverem corretos. E claro, tudo isso é proprietário e sigiloso. Então, temos que nos basear nas melhores estimativas que conseguimos obter em fontes abertas. Mas os números precisam estar esse step próximos disso. Então vamos analisar algumas das coisas mais importantes. São os mísseis de longo alcance, do tipo míssil de cruzeiro, KH-101, Kalibr, Iskander e outros dessa categoria. Segundo relatos, os russos estão produzindo entre 100 e 120 por mês. A Ucrânia, com sua produção interna, produz entre 10 e 20 por mês. A Rússia tem, em uma escala muito maior, capacidades de defesa aérea S-300, S-400 e agora até alguns S-500, que, ao que parece, tem uma capacidade razoável. A Ucrânia não tem nenhuma. A Ucrânia efetivamente perdeu sua capacidade de defesa aérea, porque não temos nada para fornecer a ela, devido às perdas que eu lhes mostrei que estamos tendo no Oriente Médio. A Europa não tem nada. Eles entregaram tudo o que tinham e quase não estão produzindo nada. Então isso foi efetivamente neutralizado. E depois os mísseis balísticos. Isso mais uma vez, segundo as fontes abertas às quais temos acesso, com os Iskander e os Kinzhal. São cerca de 40 a 50 por mês. Então algo entre 150 e 170 mais ou menos por mês. E do lado da Ucrânia talvez sejam 25. Então voltando aqui, o lado que aparece em verde maior está produzindo com uma margem substancial mais do que o outro lado. Então, 150 contra cerca de 25, falando de forma aproximada, por mês. Mísseis de longo alcance. Todos os 150 da Rússia precisam ir para aquele pequeno círculo vermelho no canto inferior esquerdo. O lado ucraniano, que só tem 25, precisa distribuí-los por toda aquela área verde, onde eles têm que torcer para conseguir atingir tudo aquilo. Então, como vocês veem, a capacidade física de produção também precisa ser considerada junto com a geografia, que dispersa essa capacidade do lado deles. Essa é simplesmente a realidade. E isso indica que a Rússia está em algum ponto entre 120 e 170, mais ou menos. No caso dos mísseis balísticos, isso é uma alegação do lado ucraniano. E eu não sei se eles estão apenas exagerando a ameaça para tentar aumentar a pressão. Dá para supor que parte disso seja o caso. Mas Zelensky afirma que em breve eles poderão lançar até 200 mísseis em um único ataque. Às vezes, os russos lançaram 70 ou 80, e talvez eu tenha visto uma ou duas vezes algo em torno de 100.
mas agora estão dizendo que isso pode dobrar. E se esses ritmos de produção estiverem minimamente próximos da realidade, e ao que parece estão, a Rússia pode dizer, certo, vamos estocar por alguns meses e depois simplesmente lançar 200 de cada vez. E sem defesa aérea, o que você acha que vai acontecer do lado ucraniano? Agora, vamos dar uma olhada no que alguns desses mísseis fizeram e no que conseguiram alcançar. Algumas coisas que os ucranianos estão fazendo têm tido sucesso, mas vamos olhar aqui. Isso é deste ano. Então, considerando todos esses dados até agora, segundo fontes, empresas e organizações que conseguem contabilizar esse tipo de coisa, a Rússia lançou entre 1.200 e 1.800 mísseis de vários tipos. E como vocês veem, do lado ucraniano foram lançados entre 20 e 50. Lembrem-se, olhem o território que essas armas têm de cobrir. Elas estão muito dispersas, as outras não. Então esse é o ambiente de alvos. Drones de longo alcance. Rússia, entre 25 mil e 30 mil. Ucrânia, entre 3 mil e 5 mil. Agora aqui diz que nenhuma instalação operacional de refinarias de petróleo na Ucrânia foi atingida, porque não existe nenhuma. A Rússia já as destruiu, e eles não conseguiram reconstruí-las. E elas se foram. Então isso não é um conjunto de alvos para os russos neste momento. O lado ucraniano começou recentemente a atacar mais e realizou 194 ataques este ano, atingindo as 11 das 11 principais refinarias que a Rússia tem. E é importante classificá-las como principais refinarias. Elas estão espalhadas pelo país. Há muitas outras, mas essas foram atingidas. Eu fiz uma análise detalhada dos alvos. E embora você veja alguns desses ataques, e houve vídeos, ainda ontem à noite, de outra refinaria atingida na Rússia, você vê toda aquela grande área da refinaria, vê um incêndio ali dentro, e pode pensar, bem, tudo bem, isso não é algo tão importante assim. Bem, aparentemente a Ucrânia tem sido bastante criteriosa no que atinge. Ela mira o alvo de maior valor dentro da instalação, o que é necessário para fazer toda a instalação funcionar. Então, alguns desses reparos têm um prazo longo. Podem levar de 1 mês a 6 meses para serem concluídos, e isso leva muito tempo. Depois há os depósitos e terminais de combustível. A Rússia atingiu cerca de 15 centros de distribuição. A Ucrânia atingiu 30. Mas, de novo, 30 de quantos, em um país tão enorme? Essa é a grande questão. E lá embaixo, você pode ver as usinas de energia que foram atingidas. Já não há capacidade de refino, porque a Rússia destruiu tudo isso dentro do país. Isso significa que 100% das necessidades de combustível da Ucrânia têm de ser supridas por importações do exterior. A Rússia, obviamente, ainda tem ampla capacidade nesse aspecto. Mas das usinas da rede elétrica, 217 ataques diretos destruíram ou degradaram a capacidade da rede. Isso envolve muita coisa: eletricidade, capacidade de energia térmica, instalações de aquecimento e assim por diante. E isso vai pesar muito no inverno. E vocês veem que do lado da Ucrânia eles atingiram 10. A Rússia, 217 contra 10, espalhados dessa forma. Então, o que isso diz a vocês, pessoal? O que essas coisas mostram? 25 milhões a mais de homens em idade de mobilização do lado russo. 25 milhões a mais. Maior capacidade de mísseis balísticos, cerca de 150 a 200. Ninguém sabe qual é o número real, contra cerca de 50. A Ucrânia tende a atacar através de um território desse tamanho. A Rússia está toda concentrada nesta única área aqui embaixo. E depois há a questão cultural, como vimos, como Napoleão descobriu, como Hitler descobriu e como estamos descobrindo novamente. Quando o povo russo é atacado, assim como quando o povo iraniano é atacado, assim como quando o povo britânico foi atacado na Segunda Guerra Mundial, assim como nós fomos atacados em Pearl Harbor e no 11 de setembro, os russos também têm séculos de experiência em se unir em torno da bandeira e suportar o que for necessário. Eles vão aceitar o número de baixas que for preciso. Nunca vão desistir. Então, se ignorarmos tudo isso e continuarmos tentando levar essa guerra adiante,
continuarmos ajudando a Ucrânia a levar essa guerra adiante, no fim a Ucrânia será apagada do mapa. Se não houver uma grande ofensiva de flechas, se eles nunca fizerem uma Bagration 2, algo nos dias de hoje, se apenas permanecerem nessa situação lenta e metódica, será como uma anaconda. No fim, será destruída. Eles simplesmente vão esmagar a Ucrânia até a morte. Os números estão aí. É isso que é uma guerra de atrito. O melhor que conseguimos fazer é produzir armas que não estão funcionando nesta guerra e que não funcionaram na do Oriente Médio. A cultura, a natureza do combate aqui, porque estamos apoiando uma guerra na qual não temos nenhum interesse. Os americanos estão pouco se importando com isso. Então não temos esse engajamento cultural, porque isso nem é importante para nós. E a mesma coisa no Oriente Médio. Não estamos envolvidos. Não estamos dispostos a sofrer nada por nenhuma dessas duas guerras, porque são desnecessárias. Então, quando você tem esses dois lados em lutas existenciais, e obviamente a Ucrânia também está numa luta existencial, ela não tem capacidade. Tem coração, tem coragem, tem disposição para se sacrificar. Mas não tem logística. Também não tem a geografia a seu favor. Não tem nada a seu favor numa guerra de atrito que lhe permita, sequer teoricamente, vencer. Deixando de lado os comentários do general Hodges, coisas totalmente desconectadas da realidade, que nem sequer falam de geografia, demografia, capacidade de produção, efetivos militares, e não analisam nada disso. Não olham para a história, a cultura, as civilizações. Não consideram nada disso. Quero dizer, deveriam considerar. Nós certamente precisa considerar, porque estamos seguindo um caminho nessas duas guerras que vai fracassar. Só algum milagre de Deus, que não aparece no horizonte, e seria irracional e ilógico diante de centenas de anos de experiência e de todos os fundamentos que determinam quem vence uma guerra de atrito. Tornamos isso existencial para eles. Portanto, não há saída para o Irã. Não há saída para a Rússia. Tudo o que eles podem fazer é avançar. Tudo o que eles podem fazer é continuar atirando. E por causa do planejamento e dos sistemas que criamos do nosso lado, não conseguimos sustentar isso, mesmo que de alguma forma surgisse em nós o desejo de fazê-lo. Assim como a Ucrânia não consegue acompanhar isso, embora tenha o desejo de vencer e de se sacrificar. Para eles isso não vai importar, porque não tem capacidade militar, não tem a geografia. Eles não têm nada daquelas coisas necessárias para vencer uma guerra de desgaste. Não podemos evitar o fracasso nessas duas coisas. Quanto mais tempo isso se arrasta, ouçam pessoas como Mike Pompeo, General Keith Kellogg, Ben Hodges, Victoria Coates. Quanto mais tempo continuamos nisso, quanto mais tempo o nosso Pentágono fica se agarrando a esperanças vazias, quanto mais tempo o nosso presidente continua falando de uma nação fictícia, a mais poderosa, que já não existe mais, mais vamos continuar avançando desgovernadamente, cada vez mais perto de um precipício do qual, no fim, vamos cair. É só matemática, é geografia, é demografia, é realidade, é onde estamos e é para onde estamos indo, a menos que finalmente acordemos para a realidade. Abram os olhos e façam a única coisa que faz sentido para o nosso país. Aceitem que nossa soberba e nossa arrogância nos levaram a este lugar desastroso. Estanquem a sangria. Saiam destas duas guerras enquanto ainda podemos. Se falharmos, vamos estar em sérios apuros. E só Deus sabe o quão ruim isso pode ficar mais tarde. É só isso que temos para vocês por enquanto. Daqui a cerca de 5 minutos, teremos o sempre popular Larry Johnson aqui. Ele vai conversar conosco. E também teremos Steve Jeremy, veterano de combate da Marinha do Reino Unido. É sempre um prazer assistir. Teremos isso esta tarde e vemos vocês então no Daniel Davis Deep Dive.